Bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais uma edição do Café com o professor Ricardo Ziegler. A gente está aqui mais uma vez para corrigir uma questão de prova discursiva das carreiras de oficial da Polícia Militar. A gente vai trabalhar a questão que a gente mandou para vocês, né, no meio da semana, que foi a questão da Polícia Militar de Rondônia. Vamos corrigir as quatro primeiras questões, certo? Que são questões discursivas. Depois, a gente vai, na semana que vem, a gente vai falar sobre essa peça informativa que ele foi pedido, né? Não é comum, tá, pessoal? E quem está se preparando para o CFO da PMDF, né? Não me recordo de nenhuma prova do CFO da PMDF recente de ter cobrado, né? Na verdade, não cobrou, né? É uma peça jurídica, né, como essa, né, que no caso ali era um relatório de inquérito policial militar. Então, certo? Mas a gente vai trabalhar, dá para responder a questão, certo? E a gente vai corrigi-la, mas na semana que vem. Vamos trabalhar aqui, beleza? As nossas questões iniciais, certo? E a primeira questão, lá da prova de Rondônia, ele queria saber sobre a intervenção mínima. Peço que vocês abram aí o caderno, né, o caderno de provas. Você tem lá a questão de prova que falava o seguinte: ele dava um texto motivador, né, sobre a história das penas do Ferrajoli e depois falava, ó, discorra sobre o princípio da intervenção mínima, abordando e conceituando necessariamente os seus dois subprincípios. Meu irmão, aqui é o seguinte, velho. Como são 10 linhas, tá? Isso foi uma peculiaridade também dessa prova, então eram 10 linhas, então você tinha que ter o seu máximo objetivo possível, né? Eu até tinha passado orientação para o nosso aluno aqui da mentoria, de escrever um pouco mais, mas, né, depois vão me corrigir. Não tem como, cara. Aqui é 10 linhas, cara. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem o que inventar, velho. Entende? Então, quais são, né, o que é o princípio da intervenção mínima e quais são os seus dois subprincípios? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Lincoln, beleza? Pessoal, então vamos lá. Princípio da intervenção mínima, senhores, é um princípio do direito penal que aduz o seguinte: o direito penal, certo? Ele é a última trincheira para inibir os comportamentos desejados da sociedade, indesejados da sociedade, certo? Essa é a base da intervenção mínima. Só vale a pena dispor do direito penal, só vale a pena utilizar o direito penal para coibir, para controlar comportamentos indesejados na sociedade, quando não há outra ferramenta mais eficaz e menos onerosa, menos punitiva. Então, se há a possibilidade de você utilizar o direito administrativo, se há a possibilidade de você utilizar o direito civil, certo? Que também, né, existem, tá, pessoal? Ilícitos administrativos, são as transações da disciplina militares, por exemplo. São ilícitos do campo administrativo. Quando você causa um dano a outra pessoa, certo? Quando causa um dano a outra pessoa, você tem a obrigação de reparar, porque você praticou um ilícito civil. O cara bate no carro. Aconteceu esses dias, né? Eu tava contando pro meu filho, foi jogar bola numa quadra aqui, no Guará, e aí foi jogar num ginásio, os meninos chutaram a bola lá e quebraram as cadeiras que estavam lá, né? Eu falei pra ele, olha, a gente, beleza, não foi um crime, não foi uma coisa horrível, eu sei que foi sem querer, que vocês não tiveram intenção, mas a gente tem que reparar o dano, né? Tem que procurar indenizar o dono da cadeira, né? Então, esses são os ilícitos. Quando todos, né, dentro da, da ideia, né, dos espectros de comportamentos indesejados, quando todos esses acontecerem e não tem nenhuma ferramenta eficaz para inibi-los, a gente se socorre ao direito penal. Perfeito? Só que ele se desdobra em dois subprincípios, e aqui você não pode confundir tanto para uma prova objetiva quanto para uma prova discursiva. O primeiro deles é a fragmentariedade. Ou seja, o direito penal ele vai cuidar de um fragmento, certo? Ele vai tutelar um fragmento dos bens jurídicos que estão presentes na nossa sociedade. Então, não são todos os bens jurídicos que serão tutelados pelo direito penal. Alguns deles têm uma limitação que a doutrina, certo? E a jurisprudência também entende absoluta, né? Dificilmente.
Estou falando que não tem, tá? Mas dificilmente você vai ver um tipo penal que vai tutelar algo que está circunspecto, que está restrito ao âmbito da moral, né? Então, o direito penal não vai se imiscuir, né, em Tem criminalizar sandália, um comportamento imoral, tem uma certo? sandália azul minha aí, tem não. Eita, calma aí, deixa eu mutar aqui a galera. Tá certo. Acho que agora foi. Bom, então isso é a ideia. Fragmentariedade, você lembra de fragmentos, certo? Fragmentos de parcelas e de bens jurídicos. Tranquilo? Teve candidato aqui que acertou os dois subprincípios, mas não soube explicá-los, ou definiu eles ao inverso um do outro. Tá bom? Beleza? Então, fragmentariedade, um dos subprincípios da intervenção mínima, e subsidiariedade diz o seguinte: é o que a gente falou, né? Dos aspectos da intervenção mínima. Quando todos os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes, certo? Subsidiariamente, ou seja, em substituição a esses ramos do direito, é que a gente vai invocar, é que a gente vai chamar o direito penal. Eu só quero que vocês tomem cuidado com um ponto aqui, né? Vocês já estudaram subsidiariedade em outro tema do direito penal. Não sei se vocês se recordam. Quando a gente fala dos princípios, certo? Dos princípios para superar o conflito aparente de normas. Então, para superar o conflito aparente de normas no direito penal, você também utiliza subsidiariedade. Você subsidiariedade, especialidade, princípio da consunção, da absorção, né? E alguns outros autores elencam também a alternatividade. Então, não confunde essa subsidiariedade como substrato do princípio de intervenção mínima com aquele princípio que é utilizado para superar o conflito aparente de normas. Embora ele tenha a mesma ideia, né? Ideia de substituição. Onde que você vê, certo? Esse conflito aparente de normas, né? A subsidiariedade para superar essa situação. Você provavelmente já viu alguns tipos penais em que o legislador fala assim: olha, essa conduta é crime, salvo se não constituir um crime mais grave, né? Por exemplo, vai lá no artigo 132 do Código Penal. 132 do Código Penal, que é a periclitação, perigo para a vida de saúde de outrem. Ora, quando você pratica uma lesão corporal, é óbvio que, em tese, você também está colocando a vida do outro em perigo. Quando você pratica uma tentativa de homicídio, né, também está colocando em perigo, mas você não responde por esse tipo. Por quê? Porque esse tipo é menos grave, né? Então você vai identificar o dolo, né, do caso concreto, para ver qual é o tipo penal que ele vai responder. Aí, se realmente não cabe nenhum tipo penal mais grave, aí ele responde por isso. Outro crime, dá uma olhadinha aí no 147b do Código Penal. Violência psicológica contra a mulher. Ele descreve várias condutas que vêm a gerar, né, que tem o potencial de gerar um dano psicológico à mulher, ou denegrir a sua moral, né? Enfim, inibir a sua liberdade, de certa forma. Então, se não constitui crime mais grave. Ora, se for uma extorsão mediante sequestro, um sequestro, se for um crime, só tomar um golinho de café. Vocês estão tomando seu café aí? Se não esfria, né? Se não constitui um crime mais grave, certo? Aí sim eu utilizo esse tipo penal. Tranquilo? E para o pessoal que é, né, da nossa mentoria, do nosso curso intensivo, que já está acostumado, né, com, com as nossas aulas, a gente nunca pega uma questão e só corrige a questão. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre o princípio da intervenção mínima de um tema que é muito quente para a prova de carreira policial e, né, pode vir, vai estar na tua prova. Vamos falar aqui, certo, do princípio da insignificância. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da insignificância. Não vamos falar daquilo que todo mundo já fala, né? Ah, quais são os princípios, né? Se cair lá para você descrever, né, o que que é o princípio da insignificância. Ó, tô profetizando aqui uma questão de prova aí na tua prova discursiva. Discorra sobre o princípio da insignificância e a possibilidade do policial militar aplicar ele no caso concreto. E aí, como é que vocês desenrolariam? Vamos conversar sobre isso? Então, primeiro, ele talvez traria um caso concreto.
E aí você teria que estar ligado na jurisprudência do STF. E com certeza, quem é policial militar já se deparou com uma situação que claramente, né, você identificava os requisitos do princípio de insignificância: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica, né? Mas, com certeza, né, ou quase com certeza, esse policial foi lá e conduziu o sujeito, certo, na delegacia de polícia. A aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia já é um pouco mais, vamos dizer assim, pacífico na doutrina, certo? É possível que ele aplique, né? Ele fundamenta, ele justifica e envia para o Ministério Público, né? Por as razões que deixou de lavrar o auto de prisão em flagrante, mas, né? Ainda assim não é um tema, vamos dizer assim, pacífico, né? Mas é algo assim, pelo menos para prova, né? Quem eventualmente está aqui assistindo a aula, vai fazer prova para delegado, para prova de delegado é uma coisa que você tem que botar lá, defender, né? E argumentar e fundamentar, certo? Agora, para o policial militar, não, tá? O policial militar, ele trabalha no campo da tipicidade, basicamente, tá, pessoal? Então, por isso que muitas vezes, né, o camarada fala, não, mas o que o policial fez aí foi abuso, tá errado, meu amigo. A gente trabalha no campo da tipicidade. Para nós agirmos, basta a tipicidade, né? No caso da nossa atuação policial militar, na maioria das vezes, né? Na repressão imediata dos crimes, ou seja, em ocorrências flagranciais, ou seja, ocorrências perceptíveis pelo policiamento ostensivo, nós agimos, basta a tipicidade para nós agirmos. Então, se verificou lá um furto, né, de drogaria, lá, uma escova de dente, uma pasta de dente. Meu amigo, né? Se você conduzir o sujeito para a delegacia, você não está incorrendo em abuso de autoridade ou nada do tipo, certo? Você está cumprindo ali. Ah, professor, mas o STF fala que se o bem for menor de 10% do salário mínimo, é, a conduta é atípica, não tem tipicidade material, então o policial militar está fazendo errado. Não, filho, tá? Respira, tá? Não viaja. Se você colocar, né, como é, restringir a atuação policial nesse caso específico, né? A decisão do STF, né? Você vai, e outras decisões, você vai inibir praticamente diversas. Se você seguir o STJ, então, você vai inibir demais a ação policial, beleza? Então, eu trouxe aqui, trouxe aqui alguns julgados, tá? Alguns julgados sobre princípio da insignificância, né? E os seus informativos. Então, por exemplo, e o STF ou o STJ tem reconhecido posse e porte de munição desacompanhada de arma de fogo, furto de mercadoria que não ultrapassa R$ 30 e a subtração aconteceu no período noturno e o agente era reincidente. Por que é isso que eu estou falando, pessoal? Tem muita. A posição mais sedimentada dos tribunais superiores era a seguinte: se o agente é reincidente, se está no repouso noturno, se o furto é qualificado, não admite princípio de insignificância. Mas não é essa posição, certo, que os tribunais têm seguido. Excepcionalmente, é possível que se reconheça um princípio de insignificância, certo? Ainda que a gente esteja nessa condição, beleza? Só fica ligado no caso concreto, né? Se ele falar assim, se a pergunta for de prova objetiva, né? Em regra, o reincidente, o furto qualificado, não admite o princípio de insignificância. O furto no repouso noturno, certo? Que tem um maior grau de reprovabilidade, não admite. Essa é a regra. Mas é possível admitir? Sim, vai depender do caso concreto. Ele está falando aqui um caso que as mercadorias não ultrapassavam R$ 30, tá? Também aqui, ó, o bem avaliado em R$ 20 e o agente tinha antecedentes, certo? Aqui, velho, esse julgado aqui, eu acho, né? Ele é a coisa mais a técnica, né? Uma das coisas mais técnicas que os tribunais superiores já aplicaram no caso aqui do STF, velho. Entre outros, né? Julgados teratológicos você já viu, mas esse aqui só no campo da técnica, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai gravar esse vídeo, mandar para a corregedoria e falar, professor tá criticando as Já tomei, decisões cara. do STF. Já filmou, né? Já era, foda-se, né? Beleza. É... não é isso, tá? Eu tô falando do ponto de vista técnico, jurídico.
Porque olha só o que que o STF fez. Ele falou o seguinte: tudo bem, o réu era reincidente, não dá para aplicar uma insignificância, certo? Não mantém-se a tipicidade material aqui do crime, né? Lembrando isso, né? Princípio da insignificância afasta a tipicidade material, né? Tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material. Mas, em vez disso, sabe o que a gente pode fazer? Ou seja, princípio da insignificância é algo para analisar tipicidade. Mas, em vez disso, vamos mudar o regime de pena dele. Então vamos pegar aquele artigo 44 lá do Código Penal e vamos fazer assim com ele. Finge que a gente não está vendo ele, porque o artigo 44, por exemplo, fala que sequer cabe pena restritiva de direito para o reincidente. Aí ele vai, depois ele vai falar, não, a depender do caso concreto, se a boa se a conduta recomendar e tudo mais, né, os antecedentes. Aí o STF foi lá e falou assim, não, tudo bem, vamos afastar, não vamos manter a tipicidade material, mas em vez disso, vamos colocar ele no regime aberto, né? Vamos colocar ele no regime aberto. Não, não vamos absolver, não, não dá para absolver, porque ele é reincidente e tudo mais, mas vamos aplicar, vamos utilizar o fundamento da insignificância, que não é um fundamento que está previsto na lei, certo? Para conceder uma pena restritiva de direito. Então, cuidado com esse julgado aqui. É possível isso acontecer? É possível. Eu concordo? Não. Você concorda? Não sei. Cai na sua prova o que eu concordo ou o que você concorda? Não. Cai o que o STF vem decidindo. Beleza? Então, o que que o STF vem decidindo? Que ainda que o réu seja reincidente, a depender do caso concreto, é possível que, ao invés de absolver, coloque o réu ou para cumprir uma pena restritiva de direito ou para iniciar a pena no regime aberto. Beleza? Então fica ligado, achei esse julgado um pouco mais recente, né? Pelo número do informativo aqui, é um julgado interessante. Já vi caindo em prova objetiva também. Sobre os crimes contra a ordem tributária, né? Isso aqui já é bem antigo, né? Cabe princípio de insignificância no crime de descaminho, quando o valor do tributo não ultrapassa 20 mil reais. Agora presta atenção, o que que as provas têm cobrado? E aí já é a questão, velho, que te ganha, né? Você ganha um pontinho aí a mais. Esse limite de 20 mil reais é para tributos federais, certo? É para tributos federais, tranquilo? No âmbito municipal, no âmbito estadual, é possível que esse limite seja mais baixo, certo? Não dá para reconhecer, de repente, por 20 mil reais para um município menor, cara, de tributo, já um desfalque relativo, né? Mais considerado, tá bom? A expressividade do bem jurídico, da lesão do bem jurídico é maior. Então fica ligado nisso aí, você já, né, já vi trabalhar em prova. E outra coisa, né, a reiteração criminosa no crime de descaminho. Pô, o cara foi pego, né, já 10 vezes indo do Paraguai com muamba, né, com PlayStation, com celular e tudo mais. Pô, não dá, né, não dá para aplicar o crime na reiteração, né, salvo, tá? Salvo uma situação, e é isso que fala no informativo, né, uma situação analisando o caso concreto, se a conduta, né, se for socialmente recomendável, mas em regra não dá, né, em virtude da reiteração no crime de descaminho. Outro julgado que tem que ficar ligado é sobre os crimes ambientais. Em regra, professor, pessoal, esses crimes que você. Crimes em que o bem jurídico é vago, né, saúde pública, crimes ambientais, né, que o bem é difuso, que todo mundo se beneficia, né, da tutela desse bem jurídico. Na maioria das vezes, os tribunais superiores impedem a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Só que no caso dos crimes ambientais, há uma hipótese que já foi aplicado, né? Tem uma hipótese dos camarões lá, acho que foram 6 camarões, e outra hipótese também de pesca, era uma pesca no local proibido, em período proibido, só que os agentes lavraram, né, o auto, levaram ele flagrante, só que ele devolveu o peixe na mesma hora, né, também. E não era uma quantidade expressiva. Aplicou-se o princípio da insignificância em crimes ambientais. Então, em regra, não é possível, mas o STJ já admitiu. Aí vai depender de como o seu examinador vai cobrar, né, na prova objetiva ou numa prova discursiva para você falar sobre o princípio da insignificância. Ele vai falar, você é oficial, né, comandante do, do pelotão do policiamento lacustre no Lago Paranoá, se depara com o indivíduo pescando, né,
cometendo crime ambiental lá de pesca em local proibido, certo? E aí vai dizer para pedir para você discorrer sobre o assunto, se é possível aplicar o princípio de insignificância, enfim, beleza? É nessa ideia aqui que a gente está idealizando a prova. O Lucas comentou aqui uma parada que eu achei interessante, cara. Calma aí, deixa eu botar no chat. Uma vez eu levei um cidadão para a quinta DP, ele tava com munição de 5,56 no bolso. E eles falaram que era fatativo. Pois é, Lucas, eu concordo contigo, tá, cara? Tá aqui, tá desacompanhado da arma de fogo. Bicho, primeiro, velho, a munição de 5,56 é uma munição, né, de um calibre de alta velocidade, né? Então, assim, para ter acesso à munição de 5,56, não é qualquer pessoa, né? Segundo ponto, tá? Aí, imagine, cara, se você consegue fazer uma crítica ao princípio da insignificância, já caiu numa prova, tá, velho? Prova de delegado do Mato Grosso, 2017, salvo engano, ou foi Mato Grosso do Sul, que era para você fazer uma crítica sobre esse ponto, né? O problema do princípio da insignificância é porque ele gera uma irresponsabilidade total, velho. Entende? A pessoa pratica um fato típico, mas ela não sofre uma sanção administrativa, por exemplo. Ela não sofre uma multa. Ela Bom não tem dia. que reparar o dano, né? Se for o cara do furto, cara, o cara teve um dano, o preposto dele vai na delegacia lá, entende? O cara, ele fica numa responsabilidade total, certo? Isso é errado, beleza. Não tô falando que, porra, a gente tem que botar o cara na jaula por 10 anos porque ele furtou uma pasta de dente, né? Mas, cara, não dá pra ele ter uma irresponsabilidade total. Ficar completamente isento. Ele não tem nada, certo? Nada, nada, nada. Ele não indeniza, ele não sofre uma multa, ele não sofre nada. Então, essa é a minha crítica, né, ao princípio da insignificância, à aplicação do princípio da insignificância. Foi construído, né? Não tem, presta atenção. Agora já vamos fazer. Bicho, essas aulas é muito louca, né, velho? A gente começa a falar de alguma coisa e já começa a lembrar de outra. Não tem previsão na legislação sobre o princípio da insignificância, perfeito? Não há. Não há previsão, ok? Na legislação penal comum. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ou seja, isso é uma construção jurisprudencial, beleza? Para afastar o direito penal, né? Com base o princípio, né, de política criminal, para evitar o encarceramento em massa e tudo mais, né? Toda aquela narrativa, né, que vocês já conhecem, certo? Mas, a bem da verdade, pessoal, ele tem esse efeito nefasto, no meu ponto de vista, porque gera uma irresponsabilidade total por um ato ilícito, né? E isso não é bom nem nas pequenas coisas, né? E muito mais nas grandes coisas, né? Porque, por exemplo, no descaminho, né, o fato de não ser crime não impede que seja lavrado, por exemplo, um auto de infração e ele paga uma multa tributária, entende? Então, assim, beleza, ele não responde penalmente, mas ele não fica completamente isento de responsabilidade, certo? Agora eu quero botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Quem souber, responde aí no chat. Tem princípio da insignificância no direito penal militar? Já ouviram falar? Lembram disso? Meu café esfriou. Eu tenho que tomar o café antes de começar a aula. No direito penal militar, bom, Murilo? Vamos lá. Murilo respondeu: não, negativo. É inadmitido no direito penal militar. É essa linha que vocês vão ter que seguir, mas cuidado, presta atenção. Se a questão vier assim para vocês, admite-se princípio nessificando no direito penal militar? Você vai falar que não. Tá? Por quê? Porque os bens jurídicos militares, eles são indisponíveis, ok? Então não há como você afastar a aplicação do direito penal militar adotando o princípio da insignificância. Professor, eu vi um julgado lá do Tribunal de Justiça Militar de Minas. A auditoria militar aplicou. Cara, eu estou falando de posição de Tribunal Superior, posição que você vai levar para sua prova, tá? Não estou falando que é impossível, né, de ter sido aplicado em algum caso concreto. Para sua prova, a ideia é essa: os bens jurídicos militares são indisponíveis, portanto, tutelados pelo direito penal militar, portanto, não cabe o princípio da insignificância. Agora, presta bastante atenção. Aí que tem que tomar cuidado, William. Não existe no CPM. Abre o artigo 240 do Código Penal Militar.
Abre o artigo 240 do Código Penal Militar, que vai tratar do crime de furto, certo? Então, abrindo aí. Olha o que que ele fala aí, pessoal. Ele fala que, dependendo do caso concreto, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Opa! Se for de reduzíssimo grau, né, de reduzíssimo valor, o bem, e ele ainda dá um patamar aí de 10% do salário mínimo, não é isso? Eu abri o Código Penal Militar aqui, não vou abrir, não. Vocês estão com ele aberto aí. Vocês estão vendo isso aí? Então, é possível no direito penal militar, presta atenção no que eu vou falar aqui, no furto e também na lesão corporal. Bota aí na lesão corporal também. Lesão corporal levíssima. Lesão corporal levíssima. É possível, certo? No Código Penal Militar, que se afaste a tipicidade material desses crimes, certo? Ou seja, se afaste a tipicidade material, mas aí ele fala, vai ser considerado o quê? Transgressão da disciplina. Ou seja, não é completamente isento de responsabilidade. Viu aí, William? Oi, William, obrigado. Olha só, se o agente é primário, coisa de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão. Entende? Esse pequeno valor que não exceda um décimo. Ou considerar como infração disciplinar. Ou considerar como infração disciplinar. Então, resumindo aqui, essa ideia do princípio de insignificância e o direito penal militar. É possível aplicar princípio de insignificância no direito penal militar se vier assim, né, na sua prova. Aplica-se princípio da insignificância nos crimes militares, de maneira direta, assim. Cara, você, numa prova objetiva, você responde que não. Como eu falei, são disponíveis, bem jurídicos. Contar uma história para vocês. Eu estava num. Eu, para quem não sabe, né, eu fui do Exército, né, de 2005 a 2010. Eu estava de oficial de dia, e aí o soldado me fala que, pô, o outro soldado pegou aqui R$ 40 da minha carteira, velho. Duas notas de 20 e tal, não sei o quê. E aí, beleza, quem foi o camarada? Ah, foi o fulano. Aí mandei todo mundo sair lá da guarda e fomos fazer revista nas bolsas, as coisas. Tava lá, duas notas de 20 na bolsa do camarada. E ele confessou que tinha pego mesmo o dinheiro do cara, mas que ia devolver, enfim. Que é conversa de ladrão, né? Então, beleza. Só que naquela época, tá, eu vou confessar aqui, uma bizonhice. Eu era bizonho, cara. Eu não tinha o mesmo conhecimento jurídico que eu tenho hoje, né? Eu não fiz um flagrante. Eu não fiz o auto de prisão em flagrante. Era caso de auto de prisão em flagrante, certo? Flagrante ali, presumido, pelo menos, né? O cara estava com os bens, né, que foram subtraídos do outro. Enfim, eu não fiz, eu fiz uma parte para o subcomandante. Depois o subcomandante veio e chamou na chincha, deu-lhe uma mijada, tenente, bisonho e tal. Era tenente aspirante. Eu sei que eu era bisonho. Eu não fiz o auto de prisão em flagrante, né? Cabia um auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, né, como eu falei, era possível que o juiz deixasse de aplicar a pena e aplicasse nesse furto, né, como uma infração, uma transação da disciplina. Ele não ia sair completamente impune. Ia ser afastada a tipicidade material, né, a tipicidade material, mas ele seria punido no campo disciplinar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tafa aí sobre o princípio de insignificância e direito penal militar. Como eu falei, a gente vai procurar sempre corrigir a questão, né? Essa aqui é a correção da questão, e também abordar outros tópicos. Pessoal, vamos para a próxima questão. Vamos falar sobre o menagem. Menagem. Não, não é nada disso que você está pensando, seu pederasta. Você que está aí, né, no Instagram e não entrou ainda no link aqui do Zoom, que está no grupo do Telegram, tá bom? Homenagem não tem nada a ver com isso que você está pensando. O que que é homenagem, pessoal? Bom, quando você estuda o processo penal militar, você vai ter um tópico que está lá no seu edital, inclusive, está no edital passado, chamada das medidas preventivas e assecuratórias. Elas são semelhantes às medidas
cautelares, certo? As medidas cautelares do nosso direito processual penal comum, certo? São semelhantes às medidas cautelares do direito processual penal comum. Tem a mesma ideia. Aqui no direito penal militar, você tem que ficar ligado que há medidas preventivas, né, e assecuratórias que recaem sobre coisas e pessoas, que é o caso da busca, da apreensão, certo? E da restituição. Tem coisas que recaem somente sobre coisas, que é o sequestro, a hipoteca legal e arresto. E tem, né, medidas preventivas e assecuratórias que recaem somente sobre pessoas. Beleza? E aí, você tem essas medidas que recaem sobre pessoas, entre elas, homenagem. Então, para responder a nossa pergunta, lá do que era a segunda pergunta da sua prova, que era a segunda pergunta da sua prova, deixa eu abrir aqui a pergunta. Discorra sobre homenagem no processo penal militar, abordando necessariamente o seu conceito e a sua natureza jurídica. A sua natureza jurídica você já ia colocar. Trata-se de uma medida securatória que recai sobre pessoas, certo? Trata-se de uma medida securatória preventiva que recai sobre pessoas. E o que vem a ser homenagem? Da onde vem, né, esse termo, pessoal? Homenagem, ele vem lá do direito romano, tá? O que aconteceu em Roma, né, quando você tem um período em que o Império Romano já se consolida as suas conquistas, então aquele exército poderoso que ele tinha não fazia mais sentido de mantê-lo. Então, às vezes, ele dispensava os soldados, né, para eles exercerem outros ofícios. E pensa comigo, velho. Milico, né, de folga, não tem guerra, não tem serviço, né? Naquela época do Império Romano, o que que ele ia fazer? Merda, né? Ele ia fazer merda. Então ia tomar uma lá, né, nas tavernas dele lá, ia aprontar, bicho. Pô, não tem guerra, velho. Caraca, acabou a guerra, não tem nada pra fazer aqui nessa cidade. Ia brigar na rua. E aí, em vez de prender o camarada num presídio comum, em homenagem aos bons serviços pelo exército, prestados ao exército do imperador, em homenagem, ele ficava o quê? Preso no quartel. Então, não tem a musiquinha? Marcha, soldado, né? Senão vai ficar preso no quartel. Homenagem é isso. Homenagem é como se fosse uma prisão especial, né? Vamos dizer assim, dentro do quartel. O camarada, ele não fica dentro, né, de um presídio militar, ele não fica dentro do X lá da cadeia mesmo, né? Mas ele fica preso no quartel. Agora, presta bastante atenção, meu amigo, presta bastante atenção. Homenagem não é pena, tá? Ele não é pena. Eu quero que você imagine agora a linha do processo penal. A linha do processo penal, certo? Teve um crime militar, teve um IPM, teve uma investigação sobre esse crime, ele foi denunciado por esse crime. Só que no curso da denúncia, o que que o Ministério Público percebeu? Olha só, esse camarada aqui cometeu um crime que a pena não ultrapassa 4 anos, certo? A pena máxima não ultrapassa 4 anos. Então, só que ele tá na pisada, velho. Pô, ele já tá. Foi denunciado por outro crime. Ele não tá colaborando aqui com o processo. Pô, a gente chama ele para prestar depoimento, ele some. Vamos fazer o seguinte com esse camarada? Vamos deixar ele em menagem no quartel, que é uma das formas, certo? Ou seja, apenas o militar que cumpre dessa forma. O civil, né, no caso dos crimes militares praticados contra a União, ele só cumpre menagem em cidade. Aí é como se fosse, né, a nossa prisão domiciliar com medida cautelar, né? A prisão recolhimento domiciliar, que seria a nossa medida cautelar do processo penal comum. Perfeito? Então, pessoal, essa é a ideia, né, do menagem. Então, ele é uma medida cautelar, ele ocorre no curso do processo. Não é uma... Ninguém fica condenado a ficar no menagem, perfeito? Ninguém fica preso no quartel após uma condenação em menagem. Menagem é uma medida assecuratória, preventiva, certo? Ó, bicho, esse cara tá na pisada, ele tá perturbando o processo. Deixa ele quietinho lá no quartel lá para ele responder, né? Nesses crimes em que a pena não exceda 4 anos. Entenderam? Então essa é a ideia. Cuidado para não confundir com isso, tá? Os momentos processuais, né, do que a gente está falando. Então,
é uma medida assecuratória, preventiva do processo penal militar, que se aplica para aqueles crimes militares cuja pena não ultrapassa 4 anos, ou, tá, pessoal, tem homenagem que decorre por força de lei, que é o caso do insubmisso, tá? No caso da insubmissão, certo? No caso da insubmissão, assim que o militar é capturado ou se apresenta voluntariamente, ele vai para o quartel por força legal. Não precisa de decisão judicial. Em regra, precisa de uma decisão judicial, entende? Mas nesse caso aqui, no caso da insubmissão, não. Sabe por um crime que é comum o camarada ficar em homenagem? Vai responder o processo, mas em homenagem? O crime de deserção. Quem serviu o exército aí deve estar lembrado. O camarada deserta, ele é capturado, se apresenta voluntariamente e aguarda o processo preso dentro do quartel, né? Então, é comum e aí ele fica lá, cara, tendo instrução, tira serviço interno, né? Normalmente, mas tá em homenagem. Beleza? Tá em homenagem. Tem que se apresentar lá no pernoite e tudo mais. Tranquilo? Então, esse é o nosso homenagem. É uma medida assecuratória, preventiva, cautelar, essa é a sua natureza jurídica, que se aplica aos militares, a quem cometeu um crime militar, certo? Cuja pena não ultrapassa 4 anos, decorrente de uma decisão judicial ou ainda, certo? Com força de lei, no caso da insubmissão. Quando o civil cometer um crime militar e se é, mostrar suficiente essa medida, ele cumpre homenagem em cidade. Ao passo que os militares, né, podem cumprir tanto homenagem em quartel quanto homenagem em cidade. Ok? Então, essa seria a sua resposta. É uma resposta bem objetiva, beleza? São 10 linhas ali para você trabalhar. Tranquilo? Até vou falar com o Quiz. O Gabriel estava falando com. O Gabriel está aqui, né, online. Estava conversando com ele. Ele é nosso aluno. Falei com ele: ah, não, porque, poxa, os nossos alunos, né, da mentoria, eu dou o feedback, eles corrigem, né, eles mandam a questão, eu corrijo, dou um retorno para eles, né? Eu estava até falando para ele ser um pouquinho mais detalhado, mas depois que eu fui me lembrar, essa questão aqui, né, de vocês tinha 10 linhas, cara. Então tem que ser bem objetivo mesmo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, próxima questão, questãozinha tranquila de administrativo, né? Qual era a diferença de abuso de poder e desvio de poder? É isso, ele fala aqui, ó. Suponha que o servidor público, competente para exercer o poder disciplinar, tenha aplicado uma sanção indevida a um subordinado, incorrida assim em excesso de poder. Considerando essa hipótese e as normas do direito administrativo, redige um texto respondendo os seguintes questionamentos. Aí só a orientação aqui, pessoal, de resposta de questão discursiva, você pode responder diretamente, tá? Você pode. O que é o excesso de poder? Excesso de poder, certo? Trata-se de uma situação jurídica em que o agente ou age, né? O agente age fora dos limites da sua competência. Segundo a doutrina, é caracterizada como um vício de competência, né, do ato administrativo. O agente tem a competência para agir, entretanto, extrapola os limites da sua competência, né? Age fora das lindes que a lei impõe para ele exercer a sua competência. Tranquilo? Você pode responder diretamente. E aí ele fala qual é a relação de excesso de poder e abuso de poder. O abuso de poder, pessoal, é o gênero, ok? Que subdivide-se em excesso de poder e desvio de poder. Como é que eu vou lembrar disso? Cara, eu peguei um mnemônico aqui, velho, tá? Opa, isso aqui é outra coisa. Peguei um mnemônico aqui. Não tem a vitamina ADE? Tem vitamina e tem bomba também, que chama ADE, né? É, Então lembra da ADE, tá? Então, abuso de poder, ele subdivide em desvio de poder e excesso de poder. Tranquilo? Essa é a relação de gênero e espécie, tá? E quais são os efeitos e as consequências possíveis do ato praticado com excesso de poder? Bom, esse ato foi um ato ilícito, né? Ele é passível de anulação ou ainda, né? Ou ainda de revoga, pode ser anulado pelo Poder Judiciário, né? Ou pode ser anulado e revogado pela própria administração pública, né? A consequência jurídica e também incorrer em responsabilização do, do nosso servidor público que agiu
dessa forma. Então, ele pode ser responsabilizado administrativamente, ser punido administrativamente por ter praticado o ato dessa forma, com excesso de poder. Beleza? O desvio de poder, pessoal, as questões geralmente trazem aqueles exemplos, né, que o sujeito, para punir um servidor, ele transfere ele né, de unidade, né? Ele, em vez de instaurar um processo administrativo, fala, não, bicho, manda esse menino aqui. Não acontece na PM, tá, pessoal? Só na França, tá? Na PM da França, acontece às vezes isso aí, beleza? O Bom dia, camarada... meu Bom amigo. dia. Não, às vezes, em vez de instaurar um processo administrativo, dar oportunidade contraditória para a defesa, não, bicho, esse cara tá dando trabalho, transfere ele lá para casa do caralho lá, certo? Desculpe a palavra, né? Então, a gente tem essa situação que é caracterizado como desvio de finalidade, certo? É uma remoção fora dos requisitos legais e tudo mais. E é um negócio difícil de provar, né? Porque ele vem com um manto, né, de legalidade. Fala, não, é a necessidade de serviço e tudo mais, certo? Mas nas provas objetivas, geralmente são esses exemplos aí que aparecem. Porque ninguém transfere o cara e fala, ó, eu estou te punindo, tá? O cara fala, não, ó, infelizmente, né, por necessidade de serviço, você precisa ser transferido, ok? Enfim, quem já passou por esse dissabor sabe o que eu estou falando, né? É... Safo, pessoal. Beleza? Essa foi a nossa questão 3. Próxima questão, meu irmão, questão bacana, velho. Questão de um tema. É aquelas questões que quando aparece na nossa prova, bicho, meu irmão, você às vezes bate o olho e fala, cara, eu já li isso em algum lugar, pelo amor de Deus. E aí você começa a orar e começa a tentar lembrar, Ai, velho, onde foi que eu quem é li esse que isso? tá banhando? Vai banhar na água fria. Rapaz, tem alguém com o áudio ligado aí, velho. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Desliga esse áudio aí. Deixa eu tentar achar quem é esse caboclo. Meu Deus. Não tô achando quem é. Depois eu tenho que safar essa pane aqui, velho. Vamos lá, voltando aqui pro nosso, pra nossa questão. O Vinícius, meu amigo aqui, fez uma pergunta. Vinícius, um abraço para você, cara. Grande professor Vinícius Rocha, meu amigo da pós de docência. Quais são os grandes concursos de 2024? Vinícius, dá uma olhadinha lá no meu feed. Eu trouxe as oportunidades para 2024 de carreiras policiais. Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Vou te convidar um dia para dar aula aqui no café, hein, velho? Você topa? Eu acho que você não tem coragem. Pessoal, vamos falar de contrabando legislativo. E aí, quem é que está estudando AFA aí para PMDF, né? Eu tenho aluno que está desesperado, né? Meu Deus, professor, eu tenho que estudar AFO, eu tenho que dominar AFO. Meu irmão, calma, tá, velho? Segura, beleza? AFO, na última prova do CFO, foram 3 questões, não foram questões difíceis, e já anularam uma ainda, né? Eu tô falando isso porque eu fui esse bobo, assim, né? Bobo não, porque eu já tinha estudado bastante as outras matérias, quando saiu o edital, beleza, aí fui me debruçar sobre AFO, mas, meu irmão, fiquei neurótico com AFO, velho. Comecei a estudar AFO, comprei sinopse e resumo, meu irmão, lei de responsabilidade fiscal, cara, e acabei tomando gosto até pela matéria, mas, assim, fica tranquilo, cara, o nível de profundidade de AFO não é um nível tão alto, né, para o CFO não foi. Pro Chuain já é um pouquinho diferente, cara. Pro Chuain a prova já foi um pouquinho mais puxado pro lado de AFA, né? Mas por que que eu tô falando de AFA aqui? Porque contrabando legislativo já era um tema que tem previsão constitucional quando nós estudamos as leis orçamentárias, certo? Dizia, então, o nosso brilhante jurista Rui Barbosa, já, né, para combater esse tipo de prática, que era comum nas leis orçamentárias, para evitar os orçamentos rabilongos, certo? Ele orientava que, olha, a lei orçamentária ela não pode conter nada que não seja previsão de receita e fixação de despesa. Então, a Constituição já traz uma previsão expressa de vedação, certo? A dispositivo estranho a uma lei, a um projeto de lei, que é o caso da lei orçamentária anual. Que contrabando legislativo, né, ou jabuti legislativo também, pode vir com essa expressão, nada mais é que isso. Você tem um projeto de lei, você tem uma proposta de emenda à Constituição que trata de determinado tema. E o parlamentar, né, ou os parlamentares, para subtrair aquela discussão do plenário, ou então
no caso da medida provisória, né, o presidente da República, ele faz lá uma medida provisória sobre a organização da administração pública federal, mas coloca lá um artigo sobre outro assunto que não tem nada a ver, entende? Para tentar aprovar de forma mais rápida, sem passar pelo o trâmite do processo legislativo, pelo devido processo legislativo. Isso é o contrabando legislativo, certo? São tentativas de de se colocar é, nos projetos de leis, nas propostas de medida provisória, nas propostas de emenda constitucionais, dispositivos que são estranhos ao seu tema central, né? Que fogem da pertinência temática do tema central previsto naquele projeto de lei, naquela medida provisória, naquela proposta de emenda constitucional, certo? Então, essa é o nosso conceito de contrabando legislativo, de jabuti legislativo. Exemplo, né, nós temos na lei orçamentária anual, que proíbe, né, que veda qualquer dispositivo estranho à previsão de receita ou fixação de despesa. Qual é a posição do STF, que era um dos tópicos que era para você discorrer na questão? O STF entende, né, que viola, né, a separação dos poderes. No caso da medida provisória, né, o presidente da República coloca ali um tema que não tem nada a ver numa medida provisória, né, que não tem pertinência temática com a medida provisória, para ser aprovada de maneira mais célere, sem enfrentar, né, o debate plenário. Então, viola, né, o executivo, meio que. A medida provisória, né, de certa forma, é uma mitigação aí da separação dos poderes, mas autorizada constitucionalmente. Mas colocar um dispositivo estranho, não. Isso viola a separação dos poderes. E no caso dos parlamentares, né, que colocam ali num projeto de lei algo nesse sentido, você está violando o devido processo legislativo. Então, assim, determinados temas, às vezes, tem que passar por uma comissão para ser aprovado, né? Pode até ser aprovado numa comissão, não precisa ir para o plenário. Tem outros temas, né, que dependendo da sua magnitude, ele tem que ir para o plenário. E aí, quando você coloca um dispositivo estranho num projeto de lei para que ele seja aprovado numa comissão, por exemplo, sem que passe pelo plenário, é uma violação do devido processo legislativo. Então, o STF entende que essa prática é inconstitucional, viola os princípios constitucionais. Beleza? Depois ele pergunta, né, na questão, sobre as medidas provisórias, certo? Se é possível a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada, certo? Lembrando, o conceito de sessão legislativa é aquele ano de trabalho dos parlamentares, que é dividido, né? Começa em fevereiro, né, e termina em julho. Eu até coloquei aqui, ó, 17 de julho é o primeiro período, e o segundo período de 18 de julho, perdão, de 1º de agosto até 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa ordinária, né? Tem um períodozinho de recesso legislativo. Essa são a nossa sessão legislativa, é um ano. Então, o que acontece? Se o presidente da República envia uma medida provisória, certo? E essa medida provisória é rejeitada pelo Congresso, ele não pode apresentar essa medida provisória no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. No outro ano, ele pode. O caso mais recente que eu busquei aqui na questão, que talvez, se fosse para citar um exemplo, foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez uma medida provisória reorganizando a administração pública federal, isso em 2019, e uma das competências de ministério que ele tirou da FUNAI para o Ministério da Agricultura, a demarcação de terras indígenas, de novas terras indígenas. O restante todo da medida provisória, praticamente todo, foi aprovado, virou uma lei, certo? Reorganizou lá. Mas esse tópico específico não foi aprovado, foi rejeitado, certo? Então, veja bem, a medida provisória virou lei. Mas essa disposição específica, certo? Foi rejeitada. E aí, o que o Bolsonaro fez? Logo em seguida, logo depois que a lei foi aprovada, no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, emendou mais uma medida provisória contando esse mesmo dispositivo. E aí já os parlamentares já entraram, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, certo? Por conta dessa violação aí do artigo 62, parágrafo. Agora eu não estou lembrando, nem deixei anotado aqui, né? Deve ser parágrafo 8º, né? Alguma coisa assim. Em que é vedado,
certo? A apresentar a medida provisória na mesma sessão legislativa. Percebam que se ele apresentasse, tá? Se ele apresentasse essa medida provisória no ano de 2020, não teria problema nenhum, certo? Se ele apresentasse uma medida provisória que tratasse de outro assunto, né, que não fosse ter sido tivesse sido rejeitado, não tinha problema nenhum. Mas ele não pode ter lá uma medida provisória que tem o mesmo tema que já foi rejeitado. Isso a Constituição veda expressamente, o STF corrobora também desse posicionamento, beleza? Que às vezes, né, tem uns julgados que o STF só reafirma o que está na Constituição, outros que ele julga e caramba, como assim? A Constituição está falando uma coisa e o STF está falando outra. Como assim, professor? Tá viajando? O que que você está falando? Até parece. Você está falando que o STF decide contra a Constituição? Veja bem, não é isso. Mas dá uma olhadinha nos julgados que eu coloquei de penal militar, e aí eu peço, tá, pessoal? O pessoal que tá me ouvindo aí, cara, comenta lá no meu post dos julgados de penal militar e processo penal militar. Comenta lá para firmar, para a gente passar essa aula aqui, a gente manda o link, do mesmo esquema, tá? Sobre esses julgados. Porque tem lá um julgado que fala da perda da graduação das praças, certo? Que lá no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, diz que a perda da graduação das praças tem que passar, certo? Por um tribunal competente. E o STF falou que não. Não, não, não. Pode ser por um juiz singular. Mas como assim? A Constituição fala uma coisa, entendeu? Então, às vezes, o STF tem que se manifestar sobre coisas que estão claramente, né, expressamente na Constituição. Mas nesse caso aqui a posição é tranquila, tá, pessoal? Então, realmente não pode uma medida provisória que tenha sido rejeitada na mesma sessão legislativa. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, cara, muito obrigado aí, tá? Vamos abrir aqui para alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida? Se não há dúvidas, há dívidas, não é isso? Beleza? Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando aí, né? Deu aí 10 alunos aí hoje na nossa aula aqui no Zoom. Essa aula, ela não vai ficar gravada lá no Instagram, vai ficar só 24 horas, beleza? Ela vai ficar gravada para os alunos, né, que estão conosco aí no curso intensivo, na mentoria, beleza? Então, para eles ficam com acesso aí a essas aulas, né? Os outros, né, convido vocês, né? E a gente vai, meu irmão, estamos trabalhando aqui para fazer um projeto completo aí para preparação para o CFO, PM. O nosso objetivo realmente é se tornar referência, certo? Na preparação para as carreiras de oficial da Polícia Militar. E eu conto com você, você que está almejando essa carreira, né? Nos siga, acompanha o nosso Instagram, acompanha o nosso grupo, beleza? Que toda semana a gente vai estar trabalhando um tema aí. Semana que vem eu espero vocês para a gente corrigir, né, a questão discursiva também da Polícia Militar de Rondônia, certo? Sobre aquele relatório de inquérito, né? Sobre aquele caso concreto que ele trouxe, tá bom? Já vai estudando ele, tenta fazer para chegar na aula bem preparado e tirar dúvida. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por estar acompanhando. Meu irmão, lembrando, tá? Polícia Militar de Rondônia teve um aumento substancial de salário. Para a carreira de oficial, tá uma das melhores carreiras de oficial do Brasil, tá? O coronel tá lá, vai chegar a ganhar 39 mil lá de subsídio. Beleza? Tá ruim para você? Pois é. Mas para ir para o céu, tem que morrer, né? Para passar numa prova dessa, vocês viram aí o resultado da prova da Polícia Militar de Santa Catarina. O último colocado, certo? Acertou 83% da prova objetiva. Então não tá brincadeira, pessoal. Tem que estudar com alto nível. Não dá pra gente ficar no ramo e bola. O compromisso de vocês tem que ser com o aprendizado, velho. Certo? Se esforcem para aprender, para entender, entendeu? Pô, assistir uma aula dessa, cara, não entendeu algum conceito? Meu irmão, vai lá na doutrina, lê, escreve, faz anotação, fecha o livro, tenta se recordar daquilo que você escreveu. Beleza? Aí sim, a aprovação vai ser uma consequência disso tudo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, meus amigos. E boa semana de estudos. Fique ligado. Se bem que essa semana já tá o material, né? Eu vou mandar o espelho da correção, tá bom? Tenta não copiar o espelho lá da correção do relatório, tá? Do inquérito. Vamos deixar ele para a gente trabalhar na próxima aula, tá bom? Um abraço.